Mais uma vez me encontro aqui com a tarefa de enviar algumas palavras a respeito da espiritualidade e coisas necessárias que todos nós, sejamos espíritas ou não, a gente precisa saber. Para na hora de um problema, a gente saber como correr. Estávamos falando sobre o charlatanismo e prestidigitação. Restaria o que se poderia chamar de charlatanismo amador, quer dizer, fraudes inocentes de algum gracejador de mau gosto. Poder-se-ia, sem dúvida, praticá-la à conta de passatempo, nas reuniões levianas e frívolas, mas não em assembleias sérias, onde não se admite senão pessoas sérias. Pode-se bem, aliás, dar-se ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso estar dotado de uma singular paciência para desempenhar esse papel durante meses e anos, e cada vez durante várias horas consecutivas. Somente um interesse qualquer pode dar essa perseverança, e o interesse, repetimos, pode a tudo tornar suspeito. Dir-se-á, talvez, que o médico que dá seu tempo ao público no interesse da coisa não pode dá-lo por nada, uma vez que precisa viver. Mas e no interesse da coisa, ou no seu, que o dá? Não é antes, porque nisso entrevê um ofício lucrativo? Encontrar-se-ão sempre pessoas dedicadas a esse preço. Não tem, pois, senão essa indústria à sua disposição. Não nos esqueçamos de que os espíritos, qualquer que seja a sua superioridade ou a sua inferioridade, são as almas dos mortos, e quando a moral e a religião preceituam um dever, o respeito aos seus restos, a obrigação de respeitar seu espírito ainda é maior. Que se diria daqueles que retirasse um corpo do túmulo e o exibisse por dinheiro, porque esse corpo seria de natureza a estimular a curiosidade? É menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo sob o pretexto de que é curioso ver atuar um espírito. E anotai bem que o preço dos lugares será em razão dos rodeios que poderá fazer e da atração do espetáculo. Certamente, se durante sua vida tivesse sido comediante, não suspeitaria muito que depois de sua morte encontraria um diretor que o fizesse representar a comédia grátis em seu proveito. É preciso não esquecer que as manifestações físicas, assim como as manifestações inteligentes, não são permitidas por Deus, senão para a nossa instrução. Essas considerações morais à parte, de maneira alguma contestamos que possa haver médios interesseiros, dignos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Não falamos senão do abuso, mas há que se convir, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar entre os médios retribuídos do que entre aqueles que, se considerando sua faculdade como um favor, não a empregam senão para prestarem serviço.
O grau de confiança ou de desconfiança que se pode conceder a um médium retribuído depende, antes de qualquer coisa, da estima que impunham seu caráter e sua moralidade, e de outra parte, das circunstâncias. O médium que, com um objetivo eminentemente sério e proveitoso, estivesse impedido de usar o seu tempo de outra maneira e, por esta razão, exonerado, não pode ser confundido com o médium especulador, aquele que premeditadamente fizesse para si da mediunidade uma indústria. Segundo motivo e objetivo, os espíritos podem, pois, condenar, absolver e mesmo favorecem. Eles julgam a intenção antes do fato material. Os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não estão no mesmo caso, ainda que essa exploração esteja sujeita a abuso e o desinteresse seja a maior garantia de sinceridade. A posição é diferente, visto que é o seu próprio espírito que atua. Por consequência, está sempre à sua disposição e, em realidade, exploram a si mesmo, porque estão livres para disporem de sua pessoa como entenderem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Não ignoramos a nossa severidade com respeito aos médiuns interesseiros, amotina contra nós todos os que exploram ou estão tentados a explorar essa nova indústria, e com isso fazemos inimigos encarniçados, assim como seus amigos que, naturalmente, tomam seu partido. Consolamo-nos pensando que os mercadores do templo, expulsos por Jesus, também não o viam com bons olhos. Temos também contra nós as pessoas que não encaram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, nós cremos no direito de termos uma opinião e de emiti-la. Não forçamos ninguém a adotá-la. Se uma imensa maioria adere, é que aparentemente a acha justa, porque não vemos com efeito como se poderia provar que não há mais chances de achar a fraude e o abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se nossos escritos contribuíram para lançar em França e em outros países o descrédito sobre a mediunidade interesseira, cremos que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Fraudes espíritas. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Fundam-se sobre o que os prestidigitadores hábeis fazem das coisas que parecem prodigiosas quando não se conhece seus segredos, de onde conclui que os médiuns não são senão escamoteadores. Já refutamos esse argumento, ou antes, esta opinião, notadamente nos artigos em números de revistas no ano de 1858. Não diremos, pois, a respeito, senão algumas palavras antes de falarmos uma coisa séria. Então, quer dizer que esse espírito já tinha naquela época na época que o Kardec estava formando ainda os livros, gente. Então, eles foram na imprensa, então eles
foi colocada na imprensa sobre esse assunto, né? E em 1858. Vocês veem quanto tempo que faz. E foi já, ó, quanto tempo que está falando sobre isso. Sobre charlatanismo, sobre fraude. E como em todo lugar existe mesmo essas coisas. Qualquer religião, gente. De resto, é uma consideração que não escapará a quem reflita um pouco. Sem dúvida, há prestidigitadores de uma habilidade prodigiosa, mas não raros. Se todos os médios praticassem a escamoteação, seria preciso convir que essa arte teria feito em pouco tempo progressos extraordinários e teria se tomado subitamente bem comum, uma vez que se encontraria em estado inato nas pessoas que dela nem suspeitavam, mesmo entre as crenças de todos, né, de todas as crenças ingênuas, né, pessoas ingênuas ou crianças, né, jovens. De fato, de que existem charlatães que vendem drogas nas praças públicas, de que há mesmo médicos que se riem a praça pública, trai a confiança, segue-se que todos os médicos sejam charlatães e a classe médica seja, por isso, atingida em sua consideração, do fato de que há pessoas que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os mercadores de vinho sejam falsificadores e que não há vinho puro. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode dizer que a fraude tem também seu talento, mas a fraude tem sempre um objetivo, um interesse material qualquer, onde nada há a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Também dissemos, a propósito dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. E por aqui, caríssimos irmãos, ficaremos para falarmos mais outras vezes, outra ocasião.